Bom dia, meus queridos irmãos, irmãs, Pai do Senhor Jesus Cristo, amém? Presbítero Elcio, mais uma vez com meus queridos amigos e amigas, irmãos, irmãs, inscritos do canal. Meus amados, eu quero aqui bem em breve fazer aqui uma pequena reflexão bíblica com vocês, amém? E ler alguns textos bíblicos aqui para nós fazermos algumas comparações e tirarmos algumas dúvidas que nós temos, amém, meus queridos? Então eu queria ler com vocês aqui no livro da Epístolazinha Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: todavia, se cumprir conforme a lei, a escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, amém? Aí diz aqui também: mas se fizeres acepções de pessoas, cometereis pecado, e sois redarguido pela lei como transgressor. Porque qualquer que guardar toda a lei tropeçar em um só pecado, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas se matares, é transgressor da lei, amém? Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juiz será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juiz, amém, meus queridos? O texto, nós lemos aqui, Tiago, é um texto bem claro, quando ele diz no versículo 8: todavia, se cumprir conforme a escritura, a lei real, amarás teu próximo a ti mesmo, bem fazeis, meus irmãos. Hoje nós vemos que esse mandamento é um dos menos cumpridos em meio à sociedade, em meio à humanidade, seja cristão ou não cristão. Amarás a teu próximo a ti mesmo. Eu amo ao meu próximo como a mim mesmo? Amém? Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não está falando de nós amar só os próximos de nossas vidas, de nossas casas, nossos parentes. Eu amar minha esposa, ela me amar, eu amar meus filhos me amar, eu amar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo, a todas as pessoas como a nós mesmos. Amém, meus queridos? Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que para nós cumprir a lei real, a lei que agrada a Deus, conforme a Escritura, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que nós devemos fazer. Meus queridos, muitas das vezes as pessoas não gostam quando o pregador ele prega a verdade. Eu citei até isso numa pregação da igreja. As pessoas eles preferem ouvir algo que te agrade, algo que venha agradar o seu eu. Mas uma pregação, quando ela é feita com verdade, com a vontade de Deus, quando ela tem a essência do Espírito Santo, da transformação da vida das pessoas, aonde vai muitas das vezes mexer com as pessoas, com muitas das coisas que ainda elas se deleitam, que elas são viciadas, que elas gostam, que elas ainda não conseguiram se libertar, o pregador é ruim. O pregador é chato. Por quê? Porque eu lendo o livro de Jeremias, e fala que Jeremias era um profeta rejeitado pelo povo, pelos reis. Por quê? Porque ele pregava a vontade de Deus. Jeremias profetizava o que Deus mandava. Amém? Jeremias só profetizava o que Deus mandava. E tem aqui também, segundo a Crônica, no capítulo 18, no versículo 6 a 9, segunda Crônica, fica próximo aqui a Reis. Como eu falei para vocês que Jeremias era um profeta ao qual o povo rejeitava porque ele pregava a verdade, aqui no livro de 2ª Crônica, meus queridos irmãos, capítulo 18, versículo 6 em diante, veja só que tinha um outro profeta também, que ele era rejeitado porque ele pregava a verdade. Aqui os reis conversando, no versículo 6 assim: disse porém Josafá, não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por
podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sobre mal. Este é Micaias, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Quer dizer, Micaia, ele era um profeta que o rei não gostava, porque ele disse que só profetizava sobre ele coisas ruins. Mas é porque, meus queridos irmãos, é o que eu estava querendo falar para vocês. Quando o pregador ele prega aquilo que você tem que obedecer e tem que se consertar diante de Deus, as pessoas não gostam. Amém? As pessoas não gostam. Então esses profetas, Micaia, profeta Jeremias, eram os profetas que profetizavam o que Deus mandava. Aqui nessa conversa em Crônica 18, tinha 400 profetas confirmando a ida dos reis para a batalha, sendo que Deus não tinha determinado, mas eles falaram que Deus podia, que Deus tinha falado que eles podiam ir, que eles venceriam a guerra. E só esse que falava contra, porque não vá, disperse cada um para suas casas, porque a batalha não é de vocês, a vitória não é de vocês. Então o rei se chateava porque o profeta profetizava a verdade. Porque muitas das vezes as pessoas gostam de ouvir a maioria que prega a falsidade. Quando vem um que prega a verdade, esse profeta, esse pastor, esse pregador, ele não presta. Amém? Nós temos que pregar somente o que as pessoas gostam, e isso não é da vontade de Deus, meus irmãos. Então o profeta Micaias, é Micaias mesmo o nome do rapaz? Micaias, ele profetizava ao rei que não fosse para a batalha. Se fosse, certamente eles iam morrer. Então, meus queridos irmãos, quando a gente deixa-se Deus falar pela boca da gente, as pessoas muitas das vezes não compreendem. Amém? Se eu for aqui para 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 9, vai citar aqui uma série de pecado e iniquidade aonde vai apartar o homem de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não é nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, haveis sido justificado e haveis sido santificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui tem uma série de pecados, aonde as pessoas, muitos deles ainda usufruem, amém? Fazendo a vontade da carne, porque a vontade da carne não faz a vontade de Deus, não prevalece com a vontade de Deus. Amado, quando eu digo aqui nem os devassos, quando eu vou pregar que a devassidão, a bebedeira, adultério, que inclui tudo isso numa devassidão, a glutonaria, a sodomita, tudo isso aí, os vícios de cigarro e entorpecente, tudo isso aí, ele pede do ser humano herdar a salvação da vida eterna. Amém? Aí você pode dizer, irmão, eu sei que na Bíblia está escrito que os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, mas me diga uma coisa, os fumantes, quem fuma, eles herdarão o reino de Deus? Pode um crente permanecer fumando? É lícito um crente fumar? Porque a Bíblia não está dizendo, os fumadores, os que fumam, que usam de cheirar, né, cocaína, de usar crack e usar entorpecente. Aí me diga uma coisa, você tem algum respaldo na Bíblia para dizer que o fumante, ele é pecado? O fumante, fumar? Sim, meu irmão. Sim, a Bíblia diz no texto que nós lemos lá em Tiago, se cumprides a lei real, né, a lei perfeita, como aqui diz no versículo 8, todavia, se cumprides conforme a escritura, a lei real, amarás teu próximo como a ti mesmo. Amar teu próximo a ti mesmo é você se preocupar com o teu irmão. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também, meus irmãos. Então, se você não quer que alguém te faça mal, não faça mal para ninguém. E o fumante é o seguinte, ele não só causa mal a si mesmo, como ele causa mal ao teu próximo. Não é verdade? Então, se eu estou fumando,
A partir do momento que eu estou fumando, eu inalo aquela fumaça e jogo para fora, eu estou prejudicando o meu pulmão, minha garganta. Quantas pessoas, milhões e milhões de pessoas não já morreram por causa do cigarro, da maldição do cigarro? E quando eu estou fumando com um cigarro aqui na mão e tem um irmão meu do lado, quem quer que seja, aquele irmão também está sendo prejudicado. Pode acontecer de uma pessoa que todo dia está com você morrer primeiro de câncer por causa da fumaça do cigarro, mesmo de que quem fuma. Porque quem fuma, aquela fumaça está sendo filtrada pelo filtro do cigarro. Mas aquela pessoa que está ao lado dele está respirando aquela fumaça grosseira. Amém? Então assim, aquilo que eu quero que as pessoas me façam para mim, tenho que fazer para eles. Amarás ao meu próximo como a ti mesmo. Então, nem só está me prejudicando, me causando mal o cigarro, mas também está prejudicando ao meu irmão. E a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, meus queridos irmãos, no capítulo 1 Coríntios capítulo 3, ou capítulo 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha o que diz: por que é que fumar, beber, fazer tudo que prejudica o nosso corpo é pecado? Inclusive o fumo, o cigarro, o vício do cigarro. Porque não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Você não sabia que o templo de Deus, que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Se alguém destruir o Espírito Santo de Deus, ao qual sois vós, Deus o destruirá. Por quê? Porque é santo. A partir do momento que eu faço algo para me destruir, para me prejudicar a minha carne, o meu eu, é pecado. Fumar é pecadíssimo. O cristão que fuma, ele ainda não está liberto. Ele tem que orar a Deus, se consagrar, jejuar, pedir a Deus a libertação, porque não só está causando mal para o templo do Espírito Santo, que é ele, como também para o teu próximo que está ao seu redor. Então, fumar, beber, adulterar, roubar, mentir, fornicar, tudo isso é pecado. A Bíblia não diz especificamente que o fumo é pecado, mas quando nós vamos vincular os danos que o cigarro causa no nosso corpo físico, é pecado, porque eu estou destruindo o meu corpo. Amém? Olha o versículo 19 e 20, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Veja só: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Amém? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Quando eu faço algo, pratico, ingiro algo pela boca, bebo, como ou inalo pelas narinas, quer dizer, para que venha causar dano, que venha prejudicar o meu corpo, o meu eu, amado, é pecado. Porque eu estou destruindo o templo e morada do Espírito Santo. Como diz aqui: e não sabeis vós, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo de Deus vai habitar num corpo aonde se inala cigarro, fumaça, aonde tem um vício ao qual, quando eu não usufruo, não pratico, o meu cérebro, como se diz, o meu estômago, organismo está tão viciado naquilo, que quando eu não uso, eu fico diferente, eu não fico normal, fico trêmulo, fico estressado, fico com dor de cabeça. Por quê? Porque ele causa um mal tão grande que me prejudica, ele me domina. Amém? Não deixa de ser pecado, não deixa de ser um vício. Fumar é pecado, beber é pecado, adulterar é pecado. Tudo que nós fizer que venha nos desmoralizar, que venha causar dano físico em nosso corpo físico, amém? Ou espiritual, é pecado, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em corpo limpo, purificado. Jesus diz: sede santo, porque eu sou santo.
fumar é pecado. Quem achava que não era, é pecado. Amém? Aí o versículo 11, 1 Coríntios 6,11 diz assim: e é o que alguns têm sido adúltero, tem sido bêbado, tem sido avarento, tem sido fornicador, tem sido sodomita, tem sido fumante. Amém? Tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Amém, meus queridos irmãos? É só uma duvidazinha a respeito do fumo, a respeito de alguns pecados, porque o Espírito Santo, ele só habita no templo que obedece à palavra de Deus. Pessoas que não obedecem à palavra de Deus e ainda usufruem dos desejos, das concupiscências dos olhos, do desejo da carne, menosprezando a obediência à palavra de Deus, essa pessoa ainda tem que se libertar. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado o varão que lê e ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Amém, meus queridos irmãos e irmãs? Então fica uma dica aí, se você é cristão e tem dúvida se o cigarro, se fuma e o cigarro impede de você entrar no reino de Deus, então fique sabendo que impede, meu irmão. A bebida, o cigarro, o adultério, o vício de roubar, o homicídio, o mentiroso, o fofoqueiro, o fornicador, tudo isso aí é pecado e ele impede de nós entrar no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um salve para todos meus amados irmãos, irmãs, queridos amigos e amigas aí do canal. Que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficam todos na poderosa paz do Senhor.